Olá você que está nos acompanhando pelos serviços de streaming, pelo YouTube, por GZH ou na Gaúcha. Esse é o Radar de Inovação, nosso podcast aqui do Grupo RBS, que fala sobre transformação digital, iniciativas de solidariedade, empreendedorismo e também criatividade na educação. Nós estamos nesse momento de reconstrução, numa campanha aí para mobilizar as forças do Rio Grande do Sul, agentes públicos, privados, organizações não governamentais, nesse sentido de reconstrução da caminhada, da energização da população, diante de tudo que passou e que você acompanhou aqui nos nossos canais, em 0 Hora, Diário Gaúcho, pela RBS TV, pela Rádio Gaúcha e também no Grupo RBS de maneira geral, pelas suas campanhas agora como está empreendendo. E nós estamos hoje falando mais uma vez sobre esse assunto aqui no podcast, lembrando sempre que você deve contribuir com o podcast no YouTube, nos serviços de streaming, pode nos acionar também pelo site GZH, lá na aba podcasts, procura ali o Radar de Inovação, vai estar ali o nosso contato, você pode nos acionar e sugerir pautas, sugerir iniciativas que você gostaria de ver aqui nos estúdios de GZH, gravação de podcast de GZH. Lembrando sempre, o Radar de Inovação tem a produção da Kizzy Abreu, o Vicente Nolasco está na operação de áudio aqui com a gente e o Arthur Furlaneto na operação de live, e a gente também convida você além de trazer suas sugestões, a também curtir, compartilhar o programa. Tem uma série de debates que a gente já promoveu aqui, educação, tecnologia, ciência, futuro do Rio Grande do Sul, e hoje é muito legal, a gente está muito feliz de poder dar publicidade a iniciativas que estão transformando, às vezes de uma forma não tão notória, o mundo e a vida das pessoas. Eu vou apresentar um pouquinho, já vou chamar o Denis e o Alexandre. O Rio Grande do Sul contou com uma dessas iniciativas, que é o De Volta para Casa. Ela nasceu durante a enchente que a gente passou e ainda está enfrentando em vários locais do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul teve como resposta uma série de iniciativas em vários pontos do estado. Essa operação De Volta para Casa, ela é uma iniciativa que busca ajudar a reconstruir casas, lares, né, que foram afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Uma grande parte desse movimento está sendo encabeçada, está sendo produzida por empreendedores, por pessoas ligadas ao Ciclo Empreendedor, que é um grupo que envolve uma série de empresas proeminentes aí no mercado que pensam na transformação do empreendedorismo como o motor da sociedade aí. E nós vamos entrevistar aqui o Denis Osório e o Alexandre Abrujanra, que vão falar um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa, mas também sobre outras coisas, sobre, de maneira geral, algumas reflexões que vão ficar pra gente. Mas, para começar, eu quero agradecer vocês por estar aqui no estúdio, e a gente vai ter bastante coisa para falar, não só sobre a iniciativa, mas sobre como a gente está aprendendo algumas coisas a forceps nesse meio do processo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, a gente que agradece. Bom, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é como é que foi esse processo. Passou o tempo agora, eu estava comentando com a Alexandrine que a gente já tinha visto o vídeo das entregas, mas assim, como é que para no meio do caos, todo mundo fragilizado, imagino, pela sua saúde mental, pessoas perdendo as coisas, nós se preocupando com familiares, sem contato, como é que chegou? Como é que houve essa articulação e até se transformar nessa operação? Antes da gente detalhar a operação, eu queria saber isso, assim, foi um grupo de WhatsApp, vocês trocaram ligação, outras pessoas se acionaram, como é que foi isso? Não, legal, acho que cada um reage de uma forma, né, a eventos como esse, né, no caso um desastre de tal magnitude. A minha primeira resposta foi ir pra rua e procurar o que fazer. Então eu liguei para algumas pessoas que eu conheço, tenho relação próxima dentro do governo, e a resposta foi, cara, não existe coordenação, faz o que tu conseguir. Faz alguma coisa, mas não espera que te digam o que fazer. Eu entendi a mensagem e me conectei aí com alguns amigos, entre eles o Abu, né, o Alexandre. Então a gente viu uma necessidade inicial, que era a questão dos resgates, né? As pessoas, elas estavam precisando de ajuda, mas não existia um canal de comunicação com elas.
Então, o nosso primeiro instinto ali... Primeiro projeto juntos. Nosso primeiro projeto dentro de todo o desastre, foi um que não teve nome, né, inclusive. Não teve. De tão rápido que aconteceu. Mas enquanto eu dirigia para a Orla do Guaíba para encontrar um grupo de amigos que pegam onda com jet ski e tal, pra gente ir para Eldorado, eu liguei pro Abu e falei: Abu, a gente precisa organizar isso, ninguém sabe para onde tá indo, tem gente pedindo socorro de tudo que é lado e a gente tem que de alguma forma organizar. O Abu juntou uma comissão, organizou um form e em horas a gente tinha quantas pessoas? Cara, em poucas horas tinha 30 voluntários trabalhando, né? E o que a gente estava fazendo, a gente montou um grupo de WhatsApp com um monte de gente que estava precisando de resgate. E essa turma começou a colocar no WhatsApp: cara, me resgata aqui, tô precisando de ajuda, tô em cima do telhado, gente, minha avó tá precisando de ajuda, né? E a gente começou a pegar esses pedidos de resgate, né, tabular eles, mapear eles e transformar eles num mapa, né, num Google Maps mesmo, com rota para resgate, né? E aí a turma do Denis, no final... Como foi do primeiro dia, foi muito rápido. O Denis me ligou às 9 da manhã daquele sábado, né? O sábado fatídico, né? E às meio-dia a gente já tava com o mapa de pé, com galera de resgate usando ele, né? Então no final do dia a gente tinha o maior mapa de resgate do estado, provavelmente. Então, né? O grupo chegou a, sei lá, 1.300 pessoas, acho que o grupo de WhatsApp, 1.200 pessoas, não sei qual era o limite. Em meia hora tinha 1.000 pessoas no grupo de WhatsApp, assim, um absurdo. Então tava realmente bem... E aí as pessoas iam mandando endereço, os voluntários tabulavam esse endereço e isso ia para um mapa. Esse mapa a gente distribuiu para quem tava na linha de frente lá ajudando as pessoas. Eldorado, estado. Tudo. Foi meio, quem tiver de resgate, manda aí, quem tiver tabular, vai botar mapa, e quem tiver na ponta, né, era dar tecnologia pra pessoa da ponta conseguir resgatar com mais facilidade, né, como fosse um Waze ali, né, poderia botar no Google Maps e fazer a rota. Eu acho que essa é uma característica do empreendedor, né, ele vive na lacuna dos outros, né, que no caso a gente chama lacuna do Estado, que não conseguiu se organizar na velocidade necessária, e aí a gente conseguiu de uma forma muito rápida e dinâmica colocar uma estrutura no ar para, de alguma forma, dar suporte para quem estava na ponta e precisava de ajuda, né? Para quem estava lá pedindo ajuda e quem queria ajudar. Então, conectar esses dois lados. Mas isso, né, isso foi como começou a nossa interação com a enchente no meio deles. Não é o de volta para casa foi o segundo capítulo. Momento, né? Aí a água baixou, né? Depois, poxa, aquela loucura de resgates, né? Aquele desespero. Acho que antes até do... Quando eu estava lá, eu no jet ski, acabava vendo um nível de desperdício absurdo, assim, né? Então, claro, um caos, tamanho que aconteceu, é difícil orquestrar as coisas, mas nunca vou me esquecer, assim, estava em Eldorado, na garupa do jet ski, a gente entrando nas casas, tirando as pessoas, levando para os barcos, os botes levavam para barcos maiores que ficavam no rio, dos barcos maiores levavam para o centro da cidade, né? Levavam para a usina do gasômetro ou para o Pontal, e aí de lá iam para os abrigos. Então a gente criou isso também, de novo, sem orquestração nenhuma pública, né? Isso foi totalmente orgânico e através de voluntários se organizou e se criou essa estrutura. E aí olhando eu vi 10 helicópteros em cima de Eldorado. Helicóptero, não sou nem especialista em segurança, por óbvio, mas me parece uma coisa muito ineficiente para estar fazendo resgate numa cidade com água parada, né? Em que um barco com motorzinho atrás, que eu não sei nem o nome, com casco de ferro, vai ser muito mais eficiente, né? Consegue, sei lá, botar 10, 20 pessoas no barquinho, enquanto o helicóptero faz todo o estardalhaço para tirar uma por vez, né? Então, assim, aquele nível de desperdício me gerou um desconforto, assim. E aí eu comecei a pensar, qual seria a forma mais eficiente de a gente usar esse recurso que está sendo mal empregado, né? Esse helicóptero deveria estar na serra, né? Enquanto que lá voluntários faziam trilhas de 3 horas para tirar as pessoas com maca de pedaço de pau, né? E corda para carregar idosos e pessoas debilitadas das suas casas que estavam isoladas. Então, assim, essa descoordenação e esse caos, assim, que estava instalado, também fez pensar em como seria uma forma eficiente de transferir o recurso, né? Em termos de alocar o recurso, que também... naquele momento parecia que ia ser muito abundante, né? Então a gente já tinha a vaquinha que no final o pessoal do Pretinho Básico junto com a vaquinha e o Badinho levantaram. Acho que na época ela já tava com, sei lá, 60 milhões levantados. Então, assim, para onde vai esse dinheiro, né? E como esse dinheiro pode ser alocado da melhor forma? E aí a gente começou a conversar bastante sobre isso. Acho que o primeiro movimento foi, quem é que foi afetado pela enchente? Como é que a gente acha essa galera? Né? E aí a gente começou com um cadastro mesmo, um cadastro simples, né? Um form, né, online.
E né, a esposa do Denis tem um volume grande de seguidores, influenciadora, e ela começou a divulgar: gente, olha só, tu foi afetado pela enchente, te cadastra aqui, a gente vai tentar trazer ajuda. Naquele momento a gente não sabia ainda qual seria o programa, né, Operação de Volta para Casa. Já tinha nome, a gente tinha dado nome, vamos chamar de Volta para Casa. Tinha nome, tinha logo, né? Tinha logo, né? E um formulário. Nome, logo e formulário, né? Era essa Operação de Volta para Casa. O que seria? Se ia ser uma ajuda com doação de materiais, ou se ia ser dinheiro, ou se ia ser compras, a gente não tinha a menor ideia. A reação foi: vamos mapear para entender e aí tentar montar um caminho para ajudar essa galera num segundo momento. E o formulário que a gente botou online, ele, cara, em um dia tinha 1.000 cadastros, em 3 dias tinha 4.000 cadastros, e aí foi só escalando o volume. Tipo, tem gente demais aqui, eu e tu não vamos dar conta, né? Vamos trazer mais gente para esse barco. Já no primeiro dia lá, a gente daí levou era um projeto muito ambicioso, assim, em termos de modelo e de objetivo, né? Então, de novo, a gente queria entregar recurso da forma mais eficiente. Qual foi o insight inicial, né? Vamos fazer um Pix para essas pessoas. Vamos entregar 50 mil na conta da pessoa. 50 mil ela resolve a casa dela. Eu tinha vivido aquela desconstrução daquelas casas, né? Eu tinha entrado nas casas das pessoas. Então, tu vê a construção de uma vida boiando, e aí tu voltar para tua casa para dormir de noite e tá tudo perfeito, como tu deixou quando saiu de manhã, e tu volta no outro dia para lá, e aí, de novo, tu é confrontado com aquela destruição. É uma coisa, pelo menos para mim, foi muito forte, assim. E aí é o ponto de que eu voltar para casa, me reenergizava dentro daquele meu lugar que eu criei, e eu voltar para o lugar das pessoas que tinham o mesmo papel para elas e que não existia mais, né? Então, assim, como que a gente ajuda essa pessoa a reconstruir aquilo? Né? Como que a gente ajuda a colocar ela no mínimo mais próximo do lugar de saída que ela estava, né? Porque no final aquilo foi uma construção de uma vida inteira, né? De muito trabalho, muito suor, de muita gente envolvida, que do dia para a noite se foi, né? Então, diferente de doação de produto, que claro, eu acho que é super válido e tem esse papel, mas não era a nossa intuito inicial, por 2 motivos básicos, né? A questão que o Alexandre comentou de levar as coisas de um lado para o outro, ela é muito custosa, então ela feria aquele princípio básico da eficiência. Então, tem que pegar uma geladeira, levar para não sei onde, mas aí o cara não precisa de geladeira lá. Então leva a geladeira para não sei onde, então tem que saber o que ele precisa. E aí tu tem que estocar essa geladeira em algum lugar, e aí depois tu tem que levar para lá. Então, ela começa a tirar vários problemas operacionais. E tem 1000 exemplos desses, né? E que são válidos, né? Super válidos, mas... Eu digo assim, tem 1000 exemplos de lugares que acabaram acumulando roupas e alimentos e que não estava mais precisando, e aí estava se doando fralda aqui, mas não era esse que precisava de fralda, esse precisava de medicamento. Esse processo logístico, esse gargalo apareceu em vários lugares depois. E por outro lado, vários materiais faltavam, então... Isso. Né, e a gente resolveu esse problema há milênios atrás, né? Quando a gente acabou com o escambo e inventou a moeda, né? Então, assim, há alguns milênios, a gente já inventou lá o metal moeda, a moeda, né? Que transferia valor e comprava as coisas que as pessoas precisavam. Então, vamos voltar para esse fundamento básico, né, da transferência de riqueza, mas a gente chegou a um problema, que era... E aí acho que tem outro papel importante, né, que o recurso e o poder de compra ele traz, que é a autonomia da pessoa, né? Autonomia, autoestima, dignidade, cidadania. Então, no momento que tu escolhe as coisas que tu tá comprando, né, no momento que tu escolhe as coisas que tu vai ter, aquele processo de escolha, ele transmite um pouco do que é tu, né? Então, como tu te define. Então, algumas pessoas um pouco não gostam de cozinhar. Então, ela vai comprar um micro-ondas para esquentar alguma coisa. Ou não, ela adora cozinhar, então o fogão tem um papel mais importante para ela. Ou ela não vê televisão, então ela não precisa de uma televisão. Ou o único momento de interação, ou o principal momento de interação da família é sentar e assistir uma série. Com a família dela. Então, assim, esse poder da escolha, ele traz um valor que ele tem um papel, assim, de novo, trazendo maior retorno sobre o investimento do doador. Né? Então, assim, a gente vê uma forma também de, claro, de uma forma mais abstrata, mas dar retorno sobre a doação, né? Um retorno positivo sobre a doação. Quando é que foi essa virada, assim, de chave, que vocês bateram esse martelo de que, não vai funcionar esse jeito que essa escala geral tá fazendo, né? E tinha gente até arrecadando eletrodomésticos, assim, o que vocês falaram. Tá, e agora? Tem 300 geladeiras. Acho que a linha do tempo foi
15 dias de resgates, talvez um pouco menos, né? Inclusive que o resgate arrefeceu. 4 dias. Oi? Foi de segunda a terça, acho. Não, de sábado a quarta. Foi mais de semana, não? Não. Tá, Sábado, bom, enfim. Resgates, aí baixou a água, as pessoas não querem mais sair de casa, o resgate tá meio devagar. O que a gente faz agora pra ajudar a galera que quando baixar a água, né? Não tinha baixado a água ainda, quando baixar a água, como é que a gente ajuda essa galera a reconstruir as suas casas, né? E aí, o formulário foi, em um dia tinha 1.000 cadastros, em 3 dias tinha 4.000. Eu acho que no terceiro dia a gente já tinha definido, esse problema logístico, né, de ter que levar coisas para lá e para cá, a gente precisaria de um centro de distribuição, de um ERP totalmente direcionado a isso, cara, a gente não sabe resolver isso. É tanta complexidade pra gente resolver num curto espaço de tempo. A seleção de pessoas, identificar quem é que foi mais afetado, né? Quais são as áreas que estão mais críticas, quem é as famílias que tiveram mais perdas, né? Pra né? Fazer a seleção, organizar cartão, entrega, fazer parceria. Tinha muita complexidade no projeto pra gente criar e resolver com uma rapidez que não tinha sentido a gente colocar mais uma complexidade que era a complexidade logística, né? E aí o player perfeito para isso são, né, para resolver essa ponta logística que a gente deixou em aberto, justamente eram os players varejistas, né? A gente se emparcerou com players varejistas e a gente, basicamente, o nosso projeto são cartões presente que funcionam em múltiplas redes varejistas, né? Então, cartões presentes carregados aí de 6 a 7.500 reais, né, que as famílias podem usar em redes varejistas que estão credenciadas, né? Como é que, agora vocês explicaram a linha do tempo, e aí eu quero pegar a outra parte. Como é que as pessoas chegaram no cadastro? Quem eram essas pessoas se cadastrando? Eram pessoas que já tinham uma cultura digital? Era gente que foi instruída a fazer? Estou perguntando para vocês porque esse é um gargalo que deve ter sido um pesadelo de arrumar, mas tem um outro que isso é para qualquer governo, instituição, que é fazer filtros, né? Quem vai receber primeiro? Quem vai receber depois? Como é que eu filtro essas informações? Como é que eu sei como é que foi isso? Eu acho que um ponto importante, assim, foi no momento em que a gente tinha mais ou menos a ideia, né, na cabeça, assim, e começou a captar os cadastros e viu que aquilo ia pegar atração, a gente levou para o Ciclo, né, o Ciclo Empreendedor, que é o grupo que a gente faz parte, em diferentes modelos ali, participou da gestão, participa de alguma forma. A gente levou para o grupo, hoje são 250, 260 jovens que participam, alguns não mais tão jovens como nós. Jovem cansado, né? Mas a gente levou para o grupo e aí o grupo tomou isso como seu projeto e ajudou a lapidar o que depois foi para esse modelo que a gente falou, né? Então, isso foram umas conversas de alguns dias, assim. A gente conseguiu trabalhar numa velocidade muito, muito rápida. Então, no primeiro dia a gente tinha logo, no segundo dia a gente tinha um grupo de trabalho que se reunia diariamente das 8h30 às 9 da manhã, que tinha uma pauta definida, que tinha um gestor dessa pauta, que organizava cada um com as suas áreas e os seus respectivos grupos de trabalho. Então, acho que a gente tem 4 áreas principais, né, que é a comunicação, financeiro, sourcing, que é a relação com os varejistas, captação... E o Data Science. Exato. E aí os dados, né, que daí faz parte da tua pergunta. Então, no momento que a gente formalizou isso, a gente deu responsável às áreas e aí cada responsável foi trilhar o seu caminho, né? Então, a parte de comunicação começou a trabalhar com conteúdo do Instagram e tudo mais. A parte de dados começou a evoluir o que seria a nossa segunda versão do Form, a trabalhar nesses parâmetros, a trabalhar nessas lógicas, que eu acho que um ponto importante era, nenhum de nós indicou nenhuma das pessoas que receberam o cartão. A gente lá no começo criou 2 modelos diferentes. Um que era o modelo de volta para casa. Então, basicamente, a gente recebia a doação. Essa doação passava por esses filtros, esses critérios e gerava a gente recebia a doação. Do outro lado, a gente tinha as pessoas que preenchiam o formulário, elas passavam pelos filtros e pelos critérios e depois, no final, a gente fazia uma seleção aleatória dentro delas para chegar a um grupo que seria alocado aquele valor de acordo com o que a gente tinha captado, né, de doação. Do outro lado, a gente tinha outro modelo que a gente chamou de dinheiro carimbado, doação carimbada. Então, a doação ela era dada para um grupo de pessoas específicas. Então, empresas fizeram isso para seus colaboradores, associações para algum grupo específico. A gente teve pessoas que captaram dinheiro
de doação e queriam alocar para uma cidade ou uma região específica. Então, dentro desses 2 modelos, e aí nós, como gestores de tudo isso, quem não fez a doação carimbada, e aí a gente tinha um mínimo de valor lá para doação carimbada, nenhuma das pessoas selecionadas foi escolhida a dedo. Então tudo isso passou por esse modelo. Alexandre e mais o Abu e mais umas 3, 4 pessoas. Tava aí o Cris, o Vini, a Betina e mais uma funcionária da Betina também estava envolvida. E o Léo também participou um pouco. E o Léo no jurídico. Então a gente, esse comitê, né, que acabou gerando esse modelo. E com isso a gente se isentou de estar definindo quem precisava mais. Era a responsabilidade do modelo que foi criado fazer essa definição. Com isso a gente acabou com a questão de tipo, puta, eu tenho... Qual que é a história mais complicada, ou a história mais triste, ou a história mais difícil. Né? Tem uma certa regragem ali que não era nosso papel, não era o nosso papel, né, tá olhando e julgando, né? Ninguém queria se colocar nessa situação e não seria justo, né? Mas né, a questão que tu levantou, né, de, poxa, as pessoas, elas tinham já um conhecimento digital, como é que esses caras chegaram? Na verdade, né, formularam uma coisa meio simples hoje, a gente até se espantou quão simples é, porque foi a Mari, né, a esposa do Denis, postar que se espalhou. E a gente postou no grupo, que a gente tinha usado lá nas... E postou no grupo dos resgates também, né, que tinha 1000 pessoas dentro, e aí se espalhou que nem fogo de palha, né? Então é fogo em palha. Então eu até perguntei porque muita gente que precisava, né, Alexandre, provavelmente estava num momento de, sei lá, sem internet, fragilidade, celular, rede, né? Eldorado mesmo ficou um tempão com uma internet problemática ali pelos meus amigos que moram lá. E também muitos idosos, muitas pessoas com fragilidade econômica histórica, né? A gente viu muito isso, assim, as pessoas pedindo ajuda, um escrevendo o outro. Então a Mari, o perfil da minha esposa é o Guria Natureba, ela acabou servindo muito para as pessoas pedir ajuda para se cadastrar, ou a mãe falando, eu cadastrei o meu... o filho, cadastrei a minha mãe. Tinha muito parente cadastrando que legal, né? que Tipo, legal. o mais jovem cadastrando, o mais velho que não tem tanta fluência digital, né? Então, rolou muito isso. E o volume de cadastros nos permitia já fazer uma seleção legal, porque... Né, e indo para a segunda parte da tua pergunta, né, como é que tu priorizava essa galera aí, né? Então, com base no mapeamento de resgates, a gente tinha uma boa noção das regiões mais afetadas, porque a gente mapeou 10 mil resgates, mais ou menos, né? 10 mil pedidos de resgates. Então, a gente tinha uma noção, pô, aqui tava mais intenso. Pô, Eldorado lá, o Sanssouci tava embaixo da água. Então, né, tinha bem... alguns bairros eram extremamente claros, assim, tipo, tá, pô, esse aqui não tem discussão. Alguns eram mais dúbios, né? E aí, com a base de cadastros mesmo, a gente foi priorizando. Como não existia nesse momento, o Estado não tinha dado um mapeamento de, tipo, poxa, quais CEPs foram mais afetados, o que a gente fez? A gente pegou a base de resgate e a base de cadastros, viu quais eram os CEPs que eram mais afetados e fez um corte ali, tá? Pô, os CEPs que tem menos chamados, vamos dizer assim, né? A gente corta e prioriza os que estão com mais intensidade, né? Foram afetados com mais intensidade. A gente não tinha, assim, como fazer... A gente não... Né, foi o best can do, assim, né? Possivelmente alguns CEPs saíram fora, mas era o melhor que a gente podia fazer com o que a gente tinha de formação. Né? Então, a gente conseguiu fazer um grande mapeamento de CEPs e aí priorizou dentro de CEPs e dentro dos cadastros mesmo, né? De acordo com o que a pessoa falava, a gente ia... E aí, claro, algumas validações, né? Então, por exemplo, a pessoa mora no 3º andar de um prédio de um CEP que foi super afetado. Em Porto Alegre, a gente não teve... Em Porto Alegre, região, né? A gente não teve água nessa altura, então... 3º andar do Maitá, a gente já cortava. Não, isso aqui é 3º andar, beleza, vamos... Tudo bem, o cara passou um tempo sem trabalhar, teve, né, as suas dificuldades, mas não é o foco do programa. A dimensão é muito maior para quem tá no térreo. E de novo, nosso papel é ajudar a pessoa a voltar para casa, né? No caso, ele não precisava de ajuda porque a questão era esperar a água baixar. E aí, sei lá, ajudas que a gente não pode fornecer, como daqui a um pouco luz, saneamento, mas aí não é o nosso papel. Então, e outro ponto importante é que a gente não se comprometeu a trabalhar com construção civil. Então, a gente estava preocupado e o nosso foco foi ajudar as pessoas a rechear as casas, não, né, reconstruir as casas, porque daí de novo também... Vocês falaram dos varejistas, né? É uma rede varejista, mas... São 3 redes. E aí eu queria que vocês falassem como que foi esse caminho, porque eu imagino que essa seja também uma etapa que vocês falaram com um colega do jurídico também, como é que faz essa costura, e também como é que se faz para validar a tecnologia, em termos bem leigos, assim. Como é que se desenvolve um cartão específico? Como é que foi essa ferramenta? Aí vem o poder de rede do ciclo empreendedor, né? Então, tem uma empresa do ciclo que é a Todo Cartões, que ela é focada em cartão presente. O business deles é cartão presente. Então,
João e Grego, cara, precisamos do cartão presente que roda em loja diferente, imprime esse negócio, dá um jeito, do dia pra noite já tinha a solução funcionando, né? Rede varejista, a Labs é do Ciclo também, então, o Denis em poucas horas já tinha falado lá com a turma da Labs, vamos levantar, precisamos de vocês como plataforma, aí depois vieram as outras, né? Mas começou na Labs, na grande. A ideia inicial era usar um vale presente, né? Que a loja já tinha, e como começou a tomar dimensão, e aí acho que tem um ponto importante que é... a gente gostaria de ser agnóstico aonde esse dinheiro seria usado, mas em termos conceituais a gente teria dificuldade de captar dinheiro se a gente fizesse um Pix na conta da pessoa e a pessoa pudesse gastar no que quisesse. Por mais que a gente que eu acreditava, eu acredito que as pessoas gastariam no que elas precisam, seria difícil captar e que não ia, sei lá, gastar em bebida, jogo e tudo mais, né, que acaba sendo um dos principais medos. Ou até ser mobilizada pelo desespero e não reconstruir, né? Então assim, poderia acontecer tudo isso, e aí o nosso papel foi fechar aonde ela poderia usar esse dinheiro. E aí a gente se preocupou em trabalhar com as redes locais, né? Então, e claro, também a gente não poderia abrir para muitas redes, porque senão o nosso desafio operacional ia ser muito grande. Então agora o nosso principal desafio do momento está sendo pagar essas redes. Porque, é todo um trabalho de administrativo que não é uma empresa que está tocando, né? São voluntários que estão fazendo. Claro que tem voluntários especialistas no assunto e estão encabeçando essa frente, mas são desafios operacionais que acabam sendo empresas que tocam, são construídas ao longo de anos, né? Hoje a gente está fazendo isso depois de, sei lá, quanto tempo? 1 mês e meio, 2? 1 mês e meio do início das enchentes e do início do projeto. Então, a gente acabou fechando com 3 redes, né? Que foi a Labs, Quero e Itaqui. A gente se preocupou em trabalhar com as redes locais, que tivessem grande capilaridade, para a pessoa poder ir na loja comprar. Então o cartão ele não é válido na internet, porque a gente pede que as lojas validem o CPF das pessoas quando elas vão comprar. São lojas que estão... Pode mostrar ali para a câmera. Então aqui a gente tem... Esse é o envelope que as pessoas recebem. Aqui a gente tem um QR Code que ela valida... ela recebe a senha dela, então ela leu aqui, preenche alguns dados, recebe a senha, então a senha é disparada pro número da pessoa que se inscreveu e foi contemplada. Então assim, se alguém se alguém perder esse cartão, não vai ter nenhum uso, porque ele precisa da senha, e a senha só vai ser disparada pro e-mail e pro telefone da pessoa. Ele ainda tem que chegar com o CPF na loja para comprovar que é ele. Exato, e ele precisa de documento com o CPF na loja. Então com isso a gente consegue, e aqui está o CPF de cada contemplado. Então, e aí com as isso pessoas, a gente consegue... vocês canalizaram para que as pessoas pudessem ir lá comprar, sei lá, um ventilador, uma televisão, ou eventualmente um jogo de cozinha, qualquer coisa nesse sentido. E aí as pessoas iam ter a liberdade, ou têm a liberdade, é isso que eu queria entender. Elas têm a liberdade de escolher o que elas precisarem. De escolher o que elas precisarem. Exato, dentro daquelas lojas. Daquelas lojas. E aí acho que um ponto importante como contrapartida, as lojas nos deram, o lucro delas nos deram em desconto. Então, no momento quando a gente paga as lojas, a pessoa vai lá e compra usando o cartão. Ela tem um cartão com crédito, é um cartão pré-pago. Ela vai lá e paga os produtos dela com esse cartão. Se der diferença, ela paga a diferença. Quando a gente vai pagar o lojista nos dá um desconto que seria a margem deles. E aí, com isso... A gente consegue dar mais gente. A gente consegue dar para mais gente, exatamente. Então, como a gente não tem custo administrativo, não tem custo operacional, esse desconto vira mais pessoas sendo atendidas. Né? Vocês explicaram bem direitinho a linha, e agora eu queria pro outro lado. A gente falou de números, às vezes a gente vai despejando os números. Quantas pessoas se cadastraram? Quantos cartões vocês já entregaram? E como é que tá essa fila aí andando agora? Estão em 14 mil cadastros agora. Como é que a gente fez o primeiro formulário que a gente considerou uma manifestação de interesse, que ele teve mais ou menos uns 10, 12 mil cadastros. A gente fez quando a gente viu que a coisa pegou corpo, a gente fez um segundo formulário que aí isso aqui, aí tinha todas as validações e regulamento do programa, você está de acordo com isso, você está de acordo com aquilo, e estava mais organizado o segundo. Nesse segundo tem 14 mil cadastros, desses 14 mil já foram contemplados 2 mil e poucas pessoas. A gente trouxe a KPMG também para fazer, não é uma auditoria, né? É mais como a gente... Uma conferência. Uma conferência, exatamente, do que está acontecendo e como os recursos estão sendo alocados. Então, nessas 10 mil pessoas aí, acho que 10 mil pessoas nesse formulário, no último formulário, mas acho que o total, aí a gente está falando uns 15 mil cadastros, né, 14 mil cadastros. Até agora a gente já distribuiu 2.200 cartões, 2.300 cartões, a um valor médio
de R$6.500 em cada cartão. Então esse é o valor médio, uns recebem menos, outros recebem mais. As empresas que fizeram a alocação carimbada têm a liberdade de escolher o valor que cada pessoa vai receber. E na média são 4,2 pessoas por residência, né? Então impactados tá batendo quase 10 mil já. Quase 10 mil pessoas já sendo atendidas pelo programa. É uma curiosidade que provavelmente vocês não têm como mensurar, porque é muita gente, né? 2.000 e poucas pessoas. Mas assim, o que que as pessoas estão... Como é que as pessoas estão reagindo? Como é que elas estão compreendendo esse momento? E, principalmente, imagino, também fazendo usos e pensando essa estratégia. Deve estar acontecendo várias coisas que vocês estão vendo com o passar do tempo, né? Como qualquer empreendimento, às vezes ele se apresenta exatamente como a gente pensou, mas a maior parte das vezes ele vai dando umas cambalhotas no meio do caminho. Queria perguntar a vocês o que tem surpreendido vocês, vocês têm visto, o que vocês estão aprendendo com esse processo aí das pessoas comprarem, irem às lojas, pedirem, tirarem dúvida, como é que tem sido esse processo? Assim, teve um caminho de aprendizado desde o início, lá do nosso primeiro formulário até agora, assim, desde como é que a gente seleciona melhor as pessoas, como é que a gente prioriza melhor as regiões, né? Então, aí teve um caminho de evolução, né? Naturalmente, cara, levantou em 2 semanas o negócio, menos que isso. Em 1 semana tava rodando já a primeira seleção, então né, o natural tem que ter uma evolução nesse processo. Então, no meu lado ali de dados, né, foi muito isso de conseguir identificar com as novas rodadas de seleções como selecionar melhor. E na ponta, assim, porque né, o programa nas primeiras rodadas, nós mesmos íamos entregar os cartões para as pessoas, né? Então tem um aprendizado embutido, né, em ir para essa região que não sei, né, quanto o público aí visitou esses lugares, né, os lugares mais afetados, mas é zona de guerra, né? Então, poxa, em Canoas não passa carro na rua de tanto entulho que tem na rua, né? Então é triste e emocionante de ver, né? E ao mesmo tempo é emocionante de ver né, as pessoas todas se ajudando e todo mundo na média, né, uma boa vontade enorme querendo ajudar o próximo, assim. Então tem um aprendizado pessoal interessante aí também, né? Não sei no lado do Denis. Eu acho que assim, as premissas elas foram validadas, acho que a gente talvez lá no início, no momento da construção, tenha sido bem lúcido, assim, em termos do que a gente estava se propondo a fazer e qual era o resultado que a gente esperava. Acho que esse resultado voltou, assim, acho que a gente validou ele, né? Acho que a gente está cumprindo um papel que ele estende a questão funcional dos produtos que as pessoas estão comprando. Tem um papel emocional e de cidadania e de autoestima e de dignidade que está sendo entregue também. Então a gente vê isso nos relatos das pessoas, né, conversando com elas. E aí eu acho que talvez tenha um ponto que às vezes a gente subestima, assim, que é o ouvir, né? Então, muitas vezes, tu entrega o cartão pra pessoa e tu vê que ela tá... Né, a gente vai na casa, ou a pessoa vem na loja, tu entrega o cartão, tu fala, elas não sabem do valor, então ela acaba tendo uma surpresa, acaba se emocionando com aquilo, e aí fica surpresa, assim, nossa, tudo isso, olha o que eu vou poder, e aí ela né, quer falar, e tu fala, tipo, tu quer falar alguma coisa, né? Dá um abraço na pessoa, a pessoa te abraça e aí ela começa a falar tudo aquilo e tu vê que tem muita coisa ainda trancada, né? Eu acho que tem muita coisa ainda que ainda vai ser, né, digerida por muito tempo, né? Eu acho que para todo mundo que de alguma forma se envolveu e que não se envolveu, porque a gente vai viver reflexos disso no Estado durante muitos anos, né? Tem coisas mais óbvias, né, como o aeroporto, e coisas menos óbvias, como a migração das pessoas, e que talvez leve mais tempo, né? Mas acho que de uma forma ou de outra todo mundo que mora aqui vai ser impactado. Então, eu acho que talvez essa tenha sido a minha principal descobrimento, assim, ao longo desse processo, né? Que é o nível do impacto e o como ele vai se desdobrando em diferentes momentos com o passar dos dias, né? Acho que para mim teve muito de
de aprender, assim, sobre a resiliência e a capacidade de reconstrução, assim, das pessoas, porque, tudo bem, tá todo mundo muito afetado e todo mundo foi impactado, né, mais severamente, poxa, tá com a vida de cabeça para baixo, né, mas né, grande parte deles com a cabeça erguida e vamos embora e vamos reconstruir. Teve casas que a gente foi tentar entregar, que a casa não tinha mais, não tinha como chegar no endereço porque a casa não existia mais, né? Uma casa que era de madeira e foi abaixo. Então né? E a pessoa com É surreal, né? Cabeça erguida e bola pra frente, né? Vocês falaram uma coisa, eu também não quero cair no binarismo de simplificar as coisas, mas acho que dos grandes trunfos, e é um pouco do porquê a gente convidou vocês, é porque já é difícil organizar fluxos e processos de maneira geral. A gente traz muito empreendedores que aprendem com negócios que quebraram, com projetos que deram certo, projetos que não deram certo, com pessoas que viraram sócios, enfim, mas muito rápido. O processo de vocês foi muito, muito, muito rápido. E não estou dizendo que não teve solavancos, mas que foi muito rápido e teve êxito. Estão apresentando aqui pra gente o êxito. De novo, sem resvalar no binarismo e tal, eu queria que vocês provocassem essa discussão, assim, o saldo sobre organização e sobre fluxo de ideias e sobre... Porque muitas pessoas trouxeram muitas ideias, têm sido trazidas muitas ideias, mas a operacionalização esbarra em ou estruturas, ou burocracias, ou dificuldades de conciliação. E eu queria que vocês falassem um pouco de... Imagino que para vocês, olhando em retrospectiva, seja surpreendente contar essa história também, né? Que no dia era. De uma reunião para outra, era surpreendente o nível de coisa que era feita, assim. E aí eu acho que a gente estava num papel e também numa posição em que todo mundo envolvido no projeto tem uma posição de liderança dentro dos seus negócios e estão operacionalmente envolvidos nos seus negócios. Então, é todo mundo, além de empreendedor, é muito executor. Né? E tá no dia a dia, tá quente, tá no ritmo de jogo. Então, claro, cada um dentro da sua expertise, cada um dentro da sua capacidade, entregando sobre aquele conhecimento de uma forma muito dinâmica. Foi surpreendente, assim, e aí eu acho que a gente ouviu da boca de vários envolvidos no grupo que era muito frustrante voltar para os seus dia a dias, porque nada andava naquela velocidade. Nada andava naquela velocidade. Então, assim, no momento em que tu consegue tão rápido colocar as coisas para andar, é difícil tu voltar ao mundo normal. E aqui eu acho que também tem, daí de novo, aqui a gente está falando de um negócio super complexo, que foi colocado no ar em, sei lá, 1 semana e meia. Né, eu acho que seria muito difícil e talvez não, ou assim, na velocidade talvez impossível, se não fosse um grupo tão talentoso e com ritmo de jogo, né? Mas eu acho que tem um outro ponto, assim, que a gente se acostumou com a lentidão das coisas. Né? Então, esses dias até eu ouvi numa entrevista na Gaúcha a inauguração da ponte de Torres. 1 ano e 2 meses para fazer uma ponte com meia dúzia de cabo de aço. Assim, não sei, para mim parece um absurdo que isso, na Serra colocaram uma ponte em 28 dias no ar. Né? Uma ponte de ferro que passa carro, não uma ponte para passar 8 pessoas por vez caminhando. Então a gente se acostumou com a ineficiência de uma forma que é surreal para mim, assim. Toda a questão do aeroporto e a forma que a gente está lidando com o aeroporto, ficar tanto tempo sem aeroporto e o impacto que ele tem para a economia do estado, e a gente aceitar isso como ok, que primeiro disseram que o aeroporto vai ser liberado em dezembro e agora sei lá qual é a próxima data. A iniciativa privada não aceita isso. Né? A gente, como empreendedor, e quando a gente se propôs a tocar esse projeto, a gente não aceitava o atraso de um do outro. Né? A gente não aceitava que a coisa de um dia para o outro não tinha sido feita. E um cobrava o outro. E aquilo acontecia. E aquilo andava. E a gente conseguia. Tanto que a gente conseguiu, né, dentro desses 1 semana e meia, aí, ou um mês e meio, colocar um projeto com 2.000 pessoas, com saque, com sistema de auditoria, de controle, com canal de denúncia, com rede social. Né? Então, assim, produção de conteúdo, tudo isso... muito rápido, porque eu acho que o ritmo da iniciativa pública e da iniciativa privada, eles são completamente diferentes, né? E eu acho que talvez... Acho que também a gente conseguiu... Só para concluir. Então, acho que talvez aqui seja o momento de a gente começar a questionar de uma forma mais clara o que deve estar na mão do Estado e o que deve estar na mão da iniciativa privada. Né? Eu acho que claramente, pelo menos para mim, esse momento serviu muito para isso. Desde lá do momento zero dos resgates, foram as pessoas que ajudaram. O Estado demorou muito para se locomover e quando se locomoveu muito mal e de forma muito ineficiente.
A gente está vendo vários outros pontos, e aí de novo, acho que o caso do aeroporto é o mais óbvio para mim, inadmissíveis, na minha visão. Um estado como o Rio Grande do Sul fica sem aeroporto, uma cidade como Gramado está operando a 30% da sua capacidade, e a quantidade de desemprego que isso vai gerar por uma ineficiência estatal. Então, assim, eu acho que se esse desastre pode servir para alguma coisa, é para as pessoas começarem a se conscientizar do papel de cada um dentro de tudo isso, e que talvez as pessoas assumam mais a sua responsabilidade a nível de sociedade. E aí, né, voltando para a pergunta ali, mas tipo, como é que levantou esse negócio tão rápido, né? Acho que a gente tem a sorte, talvez, de estar próximo de um grupo de pessoas que tem essa cultura. O Ciclo ele tem uma cultura muito forte de missão dada, missão cumprida, e não é... Né, o Ciclo Empreendedor, e são pessoas, né, que estão em cargos de liderança, né, e estão tocando seus negócios e tal. Então tem muita essa coisa do empreendedor que o trabalho dele é resolver pepino o dia inteiro. Então né, e são geralmente pepinos que não são simples. E são pessoas que têm essa cultura de, não é só ter iniciativa, mas a iniciativa é acabativa, né? Que é a dificuldade, né? Pô, iniciativa, muitas vezes, né, tu consegue achar bastante, mas ter iniciativa e acabativa é mais difícil tu achar, assim. Então, acho que tem bastante essa cultura enraizada nesse grupo de pessoas, né? Querendo ou não, o Ciclo Empreendedor foi a espinha dorsal ali, cultural do projeto. Então, acho que isso foi um dos... Aí, da força propulsora principal para conseguir, né, imprimir a velocidade que a gente colocou, né, que foi colocado no projeto e que, né, para ter levantado tão rápido. Uma das coisas que a gente tem que falar agora, né, nessa reta final do programa, é que é uma operação. E como uma operação, né, tem início, tem meio, tem fim. Então, ela nasce com um propósito, e a gente, muito vagarosamente, né, fácil eu falar aqui do estúdio que a gente está se reconstruindo, mas é um processo de reconstrução. Algumas pessoas voltaram para casa, outras abandonaram completamente a casa e estão indo para outros lugares. Ainda vamos demorar um pouco para tomar a dimensão. Eu queria que vocês desenhassem um pouco para o nosso público quanto mais tempo vocês vão com a operação e quais são as etapas agora. Se continua sendo a seleção, se vocês já têm uma quantidade específica de cartões que vocês sabem que vocês vão chegar, e até quando, e como é que está funcionando essa distribuição para as pessoas, quem está cadastrado, como é que funciona isso? O programa ele é levado muito pela, né, quanto a gente consegue captar de dinheiro, né? Então... Você continua captando? Então esse é o ponto. A gente está fechando a captação logo. Então a gente fechou o cadastro no final de semana. Então... no último final de semana, Exato. Agora final de junho, para quem está nos acompanhando. A gente tem muito mais gente do que o que a gente vai conseguir atender. Então já seguramos um pouco o cadastro, né? Agora a gente está segurando, as captações vão fechar daqui a pouquinho, né? Agora, a gente está fechando o que está acontecendo agora, e no final do mês a gente fecha novas captações. Até porque todo mundo tem que voltar para suas atividades e, claro, dentro do dia a dia... reconstruir as suas vidas, né? Então... mas assim, acho que as próximas etapas, né? A gente tem uma próxima entrega relevante nas próximas semanas, e aí depois lá no final, como a gente tem aquele saldo com o caixa, que tem os descontos das lojas, no momento que a gente paga eles, a gente vai fazer uma outra entrega com esse valor excedente. Então tem mais uma entrega... Tem mais umas 2 entregas relevantes. Tá, e esse processo agora que vocês estão fechando, e eu queria perguntar para vocês vão continuar, a gente está nesse processo de reconstrução. Qual falaste um pouco dessa questão, fizesse essa crítica à questão da gestão pública nesse processo. Qual é o papel das pessoas? Tem gente que nos ouve que é da iniciativa privada, tem gente que nos ouve funcionário público, tem gente que nos acompanha que não é, né, é estagiário, enfim. Qual é o papel que nós temos que ter para que, de fato, a gente tenha os devidos aprendizados? Eu estou perguntando isso porque, embora o discurso tenha vindo muito nesse sentido, olha, estamos aprendendo com a resiliência, a ser um pouco mais construtivo do ponto de vista das críticas, das proposições, a gente percebe alguns processos de letargia ou de fuga também, né? Que a única solução é abandonar e começar em outro lugar. Qual é o nosso papel? E eu digo nosso como jornalista, como empreendedores, como criadores, qual é o nosso papel agora? E eu digo agora, assim, uma vez passada a limpeza da lama, em alguns lugares ainda está acontecendo, né? Mas a limpeza da lama,
que as pessoas que estão nos acompanhando, eu queria ouvir de vocês, o que vocês, como empreendedores, mas também como agentes de transformação, se colocam nessa perspectiva agora? É o de pressão, é o de continuar essa articulação para outras ideias? O que vocês pensam? Eu acho que o papel das pessoas, assim, o que eu tiro de aprendizado de tudo isso, né? Que a gente tem que depender mais da gente, acreditar mais na gente, como responsável por implementar o que a gente gostaria que acontecesse. Então, eu acho que a gente se acostumou a terceirizar muitos nossos problemas para o Estado, para as empresas, para quem for, e a gente assume muito pouco da responsabilidade sobre o futuro que a gente almeja. Eu acho que o De Volta para Casa ele é muito uma materialização disso, assim, da capacidade que indivíduos que se juntam bem intencionados, de forma organizada, comprometida, podem alcançar. Eu acho que ele de novo, é só um exemplo de tantas 1000 outros exemplos que tem no Estado e em outros lugares de situações como essa. O que eu gostaria, assim, é que as pessoas assumissem mais as responsabilidades e com isso, talvez, a gente, de novo, reinterpretasse o papel do Estado nas nossas vidas, né? Então, ao invés de terceirizar tanta coisa para o Estado, a gente assumisse parte dessas coisas, parte dessas responsabilidades e, com isso, tivesse mais controle sobre o nosso futuro. Se essa tragédia servir para alertar um pouco as pessoas nesse sentido, eu acho que ela pode ter vindo, né, ter no final das contas aí um saldo positivo. Naturalmente o Estado ele é grande, ele é lento, né? E não é uma particularidade nossa. Isso aqui é nos Estados Unidos, é na Itália, né? O Estado ele é devagar em todos os lugares, né? Movimentar um elefante é muito mais difícil do que movimentar um cachorrinho pequeno, né? Então né, acho que essa questão que nos trouxe justamente cultural, assim, né, o povo se unir e tentar achar o seu caminho é super importante, porque justamente o Estado ele vai demorar. Agora aquela briga do aeroporto, poxa, até a Fraport resolver com o governo federal, quem é que vai pagar a conta? Isso vai demorar. Então quem vai ter que resolver esse pepino, né? Os pepinos mais latentes e que estão mais urgentes, eu entendo que vai ter que ser a população mesmo, né? Então, esperar o Estado, acho que, claro, a gente depende dele, a gente precisa dele, mas esperar ele pode ser muito arriscado, né? Então, mãos à massa, acho que quem sabe a gente pode ver no mundo que a gente dependa menos dele, né? Quem sabe? Ainda dá para seguir, conhecer um pouco da operação no Instagram, vocês falaram, eu queria que você desse o endereço agora no final para as pessoas conhecerem. Claro, de volta para, no caso, o Instagram é De Volta para Casa RS, mas se procurar a Operação De Volta para Casa no Instagram, vai achar, tem muito conteúdo bacana, assim, sobre as entregas, sobre as famílias, sobre as histórias. Acho que a gente foi muito feliz, assim, em encontrar pessoas muito especiais do outro lado, que aceitaram a nossa ajuda e de uma forma muito sensível, assim, até retribuíram de várias formas diferentes. Então, acho que até a gente estava falando isso nesse último sábado, que acho que no final das contas a gente acaba sendo o maior ajudado dentro de todo esse processo, né? Eu, sem dúvida, saí uma pessoa completamente diferente aí que eu entrei. Foi um processo bem transformador, assim, tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista de, estar na ponta, ajudando e sentindo a emoção de poder estar contribuindo com essas pessoas que sofreram tanto, né? O Alexandre está usando, quem está vendo na câmera, a camiseta ali, ó. Sim, operação camiseta da operação. Da operação De Volta para Casa. Eu agradeço demais o Denis Osório, o Alexandre Abujamra, que vieram aqui falar da iniciativa, do projeto, e falar principalmente como em 2 semanas se fez tanta coisa, né? Talvez a gente nem tenha conseguido contar tanta coisa, eu estourei o tempo de novo, mas o quanto é possível contar de quantas pessoas foram atingidas de forma positiva e quantas pessoas ainda serão, né? E também um pouco dessa referência da lição de transformação. Quero agradecer a vocês dois por estarem aqui nos estúdios e conversarem com a gente. Show de bola. Muito obrigado pelo espaço, agradeço aí. Obrigado pelo convite, pela conversa. E a gente fica
aqui com mais um episódio. Na próxima semana a gente volta falando um pouco mais de transformação social, um pouco mais de empreendedorismo, um pouco mais de inovação. Convido você para estar aqui com a gente também. Até lá!